Continuando o nosso programa, nesta segunda-feira, nós estamos conversando com o Controlador-Geral do Estado do Rio Grande do Norte, Pedro Lopes. Estamos conversando aqui inicialmente sobre o pagamento, o calendário de pagamento de folhas atrasadas por parte do governo do estado. Você pode mandar sua pergunta sobre o assunto. As nossas redes estão aí, nossos endereços na tela para você mandar sua mensagem, se identifica e faz o programa de hoje junto com a gente. Carol, tem informação, relacionada à saúde. O Instituto de Medicina Tropical da Universidade Federal aqui do Rio Grande do Norte identificou a variante Delta do novo coronavírus em 4 amostras coletadas entre os dias 27 e 30 de agosto aqui em Mossoró. E aí, como a unidade acadêmica já havia comprovado a nova variante no município de Natal em agosto, a diretora do MT, a Selma Jerônimo, alerta para o indicativo de que a variante está circulando pelo estado. De um total de 8 amostras coletadas, 4 confirmaram a presença da variante Delta aqui na cidade de Mossoró. O resultado final do sequenciamento foi realizado ontem, dia 12 de setembro. Nessa perspectiva, a cientista reforça que é preciso manter os cuidados na prevenção, como o uso de máscaras, distanciamento social e a higiene das mãos, bem como cumprir com o esquema de vacinação contra a Covid-19. A gente reforça sempre aqui, Carol, a necessidade de tomar as 2 doses da vacina contra a Covid, evitar de todo modo aglomerações, contatos com pessoas desconhecidas ou pessoas que costumam não respeitar essa tão cobrada forma de evitar a contaminação, que é o distanciamento social. Tem gente que não acredita na doença só quando ou morre ou quando tem a doença que precisa ser internado. Então, vamos vacinar e vamos manter os cuidados, porque essa Delta, Carol Ribeiro, preocupa não só aqui cientistas do nosso estado, mas de todo o Brasil e de todo o mundo. Pois é, ela é muito transmissível realmente, apesar dela não atingir altos níveis de gravidade, mas ainda tem se mostrado em alguns locais aqui no nosso país, como o Rio de Janeiro, que é o epicentro aí desta variante, é muito transmissível e levado muitas pessoas para o hospital. Então, para evitar essa transmissão para você, esse contratempo e esse risco na sua vida, na vida da sua família, vamos manter os cuidados. A variante Delta foi identificada lá em Natal inicialmente no mês passado. Os números estão controlados, os índices da doença estão baixos aqui no Rio Grande do Norte, mas é sempre bom manter o alerta, sim. Vamos tomar cuidado. Vamos ouvir um outro assunto antes da gente voltar para a nossa entrevista rapidinho, em relação à movimentação política que aconteceu ontem aqui no Brasil, aqui no nosso país, da terceira via ali contra o presidente Jair Bolsonaro e, em alguns casos, em alguns locais mais forte também contra o ex-presidente Lula. É interessante que alguns desses movimentos criticaram a ausência do PT nessa movimentação anti-Bolsonaro, mas, na verdade, também existiu um movimento anti-PT e anti-Lula ali. Seria incrível se o PT tivesse participado, na verdade. Mas o que a gente viu foi pouca representatividade destes defensores da terceira via nas ruas aqui no nosso país, não é? A presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, afirmou que não vai participar de qualquer movimento que é contra o partido e é contra o seu principal líder, o ex-presidente e presidenciável, o Lula. Então, realmente não faz sentido estar no movimento que era contra Lula e contra Bolsonaro. Existe a polarização, Carol, os lados aí que estão mais em evidência, o lado de Bolsonaro e o lado do ex-presidente Lula. Existe ali, no meio, grupos como o MBL, que tentou realizar essas mobilizações
ontem, né? Que estão buscando uma terceira via, inclusive de um palanque lá na Avenida Paulista em São Paulo, estavam o governador de São Paulo, que busca ser candidato a presidente, e o presidenciável, o Ciro Gomes, do PDT, né? Tendo aí como proposta essa terceira via. Vamos ver se essa terceira via vai se consolidar ao longo dos próximos meses. Pois é, muito difícil da forma como as coisas estão e como se mostraram ontem, realmente. Mas vamos acompanhando aí. Eu aposto na polarização, realmente. Não creio que exista um outro caminho dentro do que está se encaminhando aqui no nosso país. Mas vamos seguir aqui para a nossa entrevista. Temos um assunto para conversar com o controlador-geral do Rio Grande do Norte, que no bloco anterior estava falando sobre esse calendário dos atrasados, as dívidas em relação ao pagamento destas folhas que ficaram em relação à gestão anterior para esta gestão da governadora Fátima Bezerra. A última folha em atraso só vai terminar de ser paga no final do mês de maio de 2022. Por que essa demora e esse parcelamento aí, 4 anos depois, quase, para o servidor receber suas contas? Muito bem, Carol. Eu estava aqui falando sobre a saga desse pagamento, né? E em 2020 nós já conseguimos pagar a fatura de novembro de 2018, foram 90 milhões de reais. Em fevereiro nós pagamos em 2020 e agora em 2021 nós iniciamos o pagamento do 13º de 2018. Em janeiro nós investimos 90 milhões de reais para pagar os servidores que ganhavam até R$ 3.500. Em maio nós pagamos os servidores que ganhavam até entre R$ 3.500 e R$ 4.500 e mais 2.000 para os demais servidores, foram mais 100 milhões nessa parcela, e agora a previsão para concluir a folha 13º era em novembro, mas nós já conseguimos fazer um caixa e anunciamos na semana passada, a governadora fez um anúncio, não apenas, na verdade ela fez 3 anúncios, né, na semana passada. Ela fez o anúncio da complementação do 13º de 2018, que vai ser pago agora, no dia 15, né? E com isso serão 140 milhões de reais que o governo do Estado, além do pagamento da folha do adiantamento do mês de setembro, o governo vai colocar mais 140 milhões de reais e com isso fazer o pagamento complementar do 13º de 2018. Com esse pagamento, Carol, serão 330 milhões de reais somente nesse ano, aplicado por recursos do Estado do ano corrente para pagar a dívida herdada na nossa gestão, ou seja, dívida de 2018, que nós estamos tirando do orçamento de 2021, tá? E aí, se você computar todos os gastos até agora, serão 578 milhões de reais que o nosso governo pegou de nossas receitas, a receita da nossa gestão, e utilizamos para aplicar em pagamento de débitos anteriores. Então, agora, no dia 15, depois de amanhã, nós pagamos aí o complemento do 13º de 2018, serão 140 milhões de reais. Anunciamos também o pagamento atrasado de dezembro de 2018 em 2022, serão em 3 parcelas, né? Em janeiro de 2022, nós pagamos a quem ganha até R$ 3.500, em março nós pagamos quem ganha até de R$ 3.500 a R$ 6.000, e em maio nós complementamos esse pagamento. Serão mais 310 milhões de reais que nós iremos aplicar para poder fazer toda essa quitação, né? E, no geral, esses pagamentos importarão, quando a gente considera aí também os débitos previdenciários, serão aplicados aí mais de 1 bilhão, né, de reais, de recursos da gestão atual para pagar dívidas herdadas do governo anterior. Além disso, nós anunciamos, Carol e Prachetes e todos que estão nos escutando e assistindo, o adiantamento do 13º de 2021, tá? Em novembro, nós vamos fazer o adiantamento, no dia 30 de novembro, nós vamos fazer o adiantamento do 13º de 2021. Nós não sabemos ainda qual é o percentual, trabalhamos para um percentual de 40%, tá? Mas, assim, a gente, com prudência, a gente não quis fazer o anúncio ainda, porque na hora que você anuncia, você se compromete e os servidores acabam fazendo compromissos. Então, a gente achou prudente não anunciar ainda esse percentual, mas trabalhamos para que seja em torno de 40%, como é a tradição, né? Antes dessa crise que foi atravessada pelo Estado, era a tradição. Então, nós fazemos o adiantamento no dia 30 de novembro, né, do 13º, e concluímos o 13º, possivelmente uma parte no dia 23 de dezembro. Se houver recurso, nós concluímos tudo ainda dentro de 2021, mas se não houver o recurso suficiente, a gente paga
boa parte dos servidores no dia 23 de dezembro e 4 de janeiro nós concluímos o pagamento do 13º de 2021, tá? Então, assim, a sua pergunta foi por que tanta demora? Na verdade, Carol, é muito dinheiro, tá? É muito dinheiro para pagar, mais de 1 bilhão, né, para a gente aplicar do nosso orçamento, do orçamento corrente, da nossa gestão para aplicar débito de exercícios anteriores. Se a gente tivesse recebido o estado sanado, né, sem essa dívida, hoje a gente já estaria com dinheiro para pagar o 13º, teríamos recursos para investimentos, mas o sofrimento do Estado hoje, por exemplo, essa questão da Liga, né, que infelizmente o morador de Mossoró, né, que precisa desse serviço, ele acaba sofrendo, né, com a falta de atendimento, porque o Estado ele está, vamos dizer assim, com uma situação financeira difícil, né? Mas, assim, qual é a boa notícia? É que o governo do Estado, hoje, ano passado, já fomos superavitários e esse ano seremos superavitários de novo. Isso quer dizer o seguinte, que na gestão do nosso orçamento, nós já conseguimos ter receitas, né? Receitas superiores às nossas despesas. Só que a gente não consegue manter as contas em dia ainda. Por quê? Porque nós temos que pagar dívidas que nós herdamos. Então, agora, por exemplo, nós já gastamos, a partir desse pagamento de 140 milhões na próxima quarta-feira, serão 578 milhões pagos a mais da nossa gestão. Se esses 578 milhões estivessem no nosso caixa, evidentemente que a gente já estava com dentro do 13º, né? E poder ter feito já um adiantamento de 40%. Mas, infelizmente, nós temos que pagar débitos anteriores e isso compromete também o pagamento de fornecedores, institutos e traz esses problemas aí, como o caso da Liga agora de Mossoró, tá? Secretário, tem um questionamento que gostaria de fazer ao senhor. A gente vai precisar de tempo, a gente vai fazer um rápido intervalo comercial, mas o questionamento é este. O fundo previdenciário ele foi raspado, né, na gestão passada e, mesmo assim, os salários eles foram atrasados. Eu gostaria de saber como é que o Estado está financeiramente quanto à Previdência e por que existe essa questão de não é sorte, é gestão com os recursos públicos. Eu faço essa pergunta no próximo bloco, a gente volta já já.